Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Antes de darmos início, então, vamos aos avisos da casa aí. Lembrando do nosso risoto no dia 13 de agosto. Aqueles que quiserem cartões podem procurar os trabalhadores da casa. Lembrando também dos nossos grupos de estudo nas terças e nos sábados, e da evangelização infantil também aos sábados. É interessante, aqueles que quiserem participar serão bem-vindos. Pedimos aos irmãos que ponham os seus celulares no silencioso ou desliguem. Então, que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Deus e nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. Somente Deus é criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recurso para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. É com o coração quentinho, adocicado, né, que eu estou aqui novamente para a gente conversar um pouquinho e sair um pouquinho melhor do que a gente chegou aqui. Hoje o assunto é levíssimo, né? Hoje talvez a gente não saia daqui tão reflexivo, a gente saia com um pouquinho de conhecimento. E o tema que eu trouxe para a gente fazer uma paradinha e pensar é sobre a nossa água fluidificada, né? Passe magnético e a água fluidificada. Porém, enquanto eu estava estudando, montando material, pesquisando, é tanta coisa, tanto do passe quanto da água magnetizada, que aí eu tomei a decisão de focar mais hoje na água fluidificada, né? Que numa próxima oportunidade a gente aprofunda mais então o passe, apesar que eu também vou falar sobre isso. Porque nós precisamos estar abertos, né? A gente precisa abrir o nosso campo energético para a gente receber tanto os benefícios da água quanto os benefícios do passe. No momento que a gente entra para a câmara de passe, nós precisamos estar totalmente abertos e principalmente ter fé, né? Fé e buscar essa harmonia, porque a gente necessita sair daqui melhor do que aqui a gente chegou, né? Tem muita gente que vem, né, para o passe, já aconteceu comigo diversas vezes, né? Nós somos que a gente está ali no passe e de repente a nossa mente divaga e quando a gente terminou o passe e parece que a gente não sai tão bem quanto a gente chegou. Então, uma grande parte é nossa. É nós que temos que nos dispor a receber toda essa energia. Então, a gente vai falar, durante a nossa fala, a gente vai voltar a falar sobre o passe também. O que seria
a água magnetizada, né? Fluidificada, que a gente fala tanto, e o passe. São tratamentos do corpo físico e da nossa alma. Tratamentos que a gente não vê com os nossos olhos físicos, porque eles são processos invisíveis. Eles atuam nos nossos corpos sem a gente perceber. Então, é de gotinha em gotinha, para que a gente, né, receba todos esses fluidos benéficos para a nossa saúde. Então, eu sempre, né, há um tempo, eu trago a nossa escadinha. Quem já vem outras vezes já conhece a nossa escadinha, ela vai fazer parte, porque a gente tem que lembrar sempre. Nunca é demais falar que nós estamos aqui para evoluir. Espiritualmente, moralmente, intelectualmente, né? Então, a nossa evolução é nossa, é nós que temos que ir atrás. Porém, a gente precisa dos nossos irmãos para isso, né? O que seria da pessoa que não tem paciência? Como é que ela vai experienciar a paciência? Com alguém que nos tire a paciência. Então, para ver se a gente vai crescendo, até que vai chegar um dia que a gente vai, mas agora eu estou mais paciencioso, eu precisei experienciar. Então, através das encarnações, né, que são múltiplas encarnações, a gente está indo neste processo contínuo de evolução espiritual, principalmente. E aí, quando a gente voltar para nossa morada divina, para nossa morada verdadeira, que é o mundo espiritual, a gente precisa, é necessário a gente estar muito melhor. E para isso, a gente tem que ter amor ao próximo, amor a nós mesmos, a caridade, né? Toda aquela gama desses bons sentimentos, boas emoções. E também a gente precisa, coloquei em letras garrafais, do conhecimento e da sabedoria. Tem muitas coisas que a gente não faz porque a gente não tem conhecimento. Aí no momento que a gente tem conhecimento, já fica mais fácil pra gente. Então hoje eu trouxe algumas, talvez não seja novidade para muitos, mas algumas ponderações sobre a questão da água. Vamos falar um pouquinho sobre água hoje. Essa aqui, ó. Que a partir de hoje eu vou lançar um desafio, Wagner, aqui. Cada um vai trazer a sua garrafinha. Eu não quero trazer a minha garrafinha porque tá tudo bem, tá tudo certo. Mas trazendo a garrafinha, né, vai ter a água que a casa oferece, mas a gente pode trazer a nossa garrafinha para fluidificar aqui no centro. E também a gente pode fluidificar na nossa casa, que agora a gente vai conversar. Olha que interessante, gente, 70%, na verdade 71,2% de toda a superfície do nosso planeta é feito de água, né? É muita água. É muito mar, muito oceano, muito rio. A gente tem muita água. E o corpo humano, 70% da gente é composta de água. Então a água tem muito aqui. E a mesma água, gente, que tinha 4 bilhões e 600 milhões de anos quando a Terra começou a se formar, ela também está aqui hoje. Nem uma gota saiu daqui. Houve transformação de água limpa para água suja, água poluída. Não nos falta água na Terra, nós temos muita água. Mas a grande parte é salgada, ou gelada, ou suja. Então, quando a gente diz assim, está faltando água na Terra, não está. Nós é que poluímos tanto que hoje a gente tem que estar brigando, buscando, pagando caro por uma água limpa, uma água potável. Essa sim tem falta. Então, só para a gente começar falando que nós temos muita água. E, para falar em água fluidificada, a gente tem que entender qual é a relação, né? A gente tem muita água. E ela é um dos elementos mais simples do universo. Quando a ciência sai em busca de outro planeta, ou de vida em outro planeta, o primeiro elemento que eles buscam através das sondas espaciais é água líquida. Se tem água líquida, é sinal que pode ter
seres vivos naquele lugar. Então, nós aqui da Terra estamos sempre buscando água líquida em outros lugares. Que daí a gente sabe, pelo menos a ideia de que se tem água, tem seres vivos em outros lugares. E até hoje, não foi encontrado água líquida em nenhum outro lugar a não ser a nossa. Tem? Lógico que tem. Nós aqui não temos tecnologia o suficiente para ver, né, para encontrar. Já se falou em água na Lua, tem gelo, né? Tem gelo na Lua, já foi encontrado. Agora, a água líquida, não. Então, é um privilégio enorme da gente. Por enquanto, só nós temos, até que a gente consiga chegar em outros lugares através da tecnologia. Então, como ele é um elemento simples, porém precioso, é um dos elementos mais preciosos do universo, é a água. Só que ela é simples, porém ninguém, nem o maior cientista da Terra conseguiu reproduzir em laboratório. Senão não teria falta d'água em vários lugares, era só ir no laboratório produzir água que nem Coca-Cola, né? E estava tudo tranquilo. Ela tem um mistério que da simplicidade dela ninguém conseguiu reproduzir água em laboratório, né? De todas as formas. Então a água é isso, ela é simples, porém dentro dessa simplicidade ela não foi reproduzida em lugar nenhum. Então é o que nós temos. E aí a água passa a ser, para a espiritualidade, um mecanismo de cura. É aqui que nós vamos chegar. Essa água, né, nós temos muita água. Então essa água que está aqui, que nós chamamos de água fluidificada, ela também é chamada de água magnetizada ou água energizada. Tá? Toda água é fluida, né? Ela nunca está assim, ó. Ela flui nos rios, ela flui na chuva, ela está sempre em movimento. Então a gente já popularizou chamar de água fluidificada. Mas se a gente for mais a fundo no conceito, é uma água magnetizada, é uma água energizada com fluidos de cura. É um medicamento. Vamos resumir assim: a água fluidificada é um medicamento. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Quem disse isso? Emmanuel, né? A água aceita tudo, ela pega tudo, ela recebe tudo, coisas boas e coisas não boas, né? E a água magnetizada ou fluidificada é uma água normal, né? Acrescida de fluidos curadores introduzidos pela espiritualidade superior ou pelo magnetizador. E quem seria esse magnetizador? O Wagner, né? A Lúcia Maria. Qualquer um de nós podemos ser magnetizadores. Qualquer um de nós pode magnetizar, pode energizar, pode fluidificar a água para tomar. Eu posso fazer? Pode fazer. Em casa, né? Hoje, por exemplo, pode fazer uma água magnetizada, chegar, né? Então, quando a gente conhece um pouquinho, a gente pode aproveitar tudo isso em nosso benefício, né? Dentro daquilo que a gente acredita. Então, qual é a importância da água no campo espiritual? Esse aqui é um texto, né, do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, do André Luiz, que vai dizer o seguinte: a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Quem disse isso? André Luiz. Então, do ponto de vista espiritual, a água é um elemento importantíssimo. Ela é um elemento que lava o nosso corpo espiritual, mas também o nosso corpo físico. Eu estou tentando, gente, é uma tentativa em me educar, porque isso é uma mudança de hábito,
em não pensar nada de ruim durante o meu banho. Porque o próprio banho, né, quando a gente vai lá com toda energia boa, quando a gente vai lá e faz uma prece, quando a gente vai lá e entende que aquela água do chuveiro pode lavar tudo aquilo que a gente, né, às vezes a gente está tão cansado, a gente está tão, né, toma um banho, não revigora. Imagina a gente tomar um banho fazendo uma prece, agradecendo por aquela água que está ali, enquanto tantos irmãos não têm uma gota d'água às vezes para tomar. Então, no chuveiro, a gente já pode fazer então essa nossa limpeza física e também espiritual. Vamos fazer esse teste de tentar mudar os nossos pensamentos. Porque é um hábito, né, da gente tomar banho, quantas contas eu tenho para pagar, o que eu vou fazer de almoço, né, já tá pensando. Então, quem sabe a gente muda? Eu tô tentando, gente. E às vezes o pensamento voa, a mente divaga, eu puxo de volta, é assim que a gente vai tentando. Então, para que a gente possa mudar a nossa forma de nos relacionarmos e ter a água como nossa aliada para tantas curas. Aonde a água pode ser fluidificada? No centro espírita. Eu, antes de estudar, já faz um tempo que eu estou vendo esse material, me chamou a atenção, eu fui estudando, eu pensava que só no centro espírita a água podia ser fluidificada. Trazia minhas garrafinhas, às vezes sim, às vezes não, às vezes esquecia, né? Porém, na hora de tomar aquela água, gente, eu não tinha consciência que eu tinha que tomar aquela água como se fosse assim a coisa mais fantástica do mundo, que entrasse no meu corpo físico assim, ó, um medicamento maravilhoso, com fé, com agradecimento. Eu tomava água, largava o copinho e ia embora. Outra coisa que eu estou tentando me educar é agradecer pela água que a gente recebe aqui, que foi fluidificada pela espiritualidade que aqui está. Mas eu também posso fluidificar na minha casa, eu também posso fluidificar no meu trabalho, eu também posso fluidificar no hospital, em qualquer lugar que a gente tiver. Ah, sim, então como que eu faço para fazer isso? A espiritualidade ensina, né? Qualquer um de nós pode fluidificar essa água, pode magnetizar. Ah, eu vou lá pegar o meu copo, coloco a minha mão em cima e fico divagando lá de qualquer jeito. Tem um jeito especial, né? Dirigindo a essa água bons pensamentos, bons sentimentos e fazendo oração com fé. Eu preciso fazer uma oração do fundo do meu coração. Tem várias orações na internet de fluidificação das águas, mas qual é a melhor oração se qualquer um aqui for fazer a fluidificação? A melhor oração é aquela que vem do coração, da alma. É pedir para que a espiritualidade coloque naquela água fluidos energéticos para nossa cura, né? Para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha mais, seja mais forte em relação a um problema de saúde e que realmente aquela água funcione como um medicamento. Naqueles minutinhos que eu estou fluidificando a água, é só fluidificando a água, tirando todo e qualquer pensamento que possa, né, trazer outras questões, problemas, tudo. Então é naquele momento. E tem alguns que fazem o evangelho do lar com o copinho d'água, né, pedindo a fluidificação da água. Posso fazer uma pergunta? Quem não quiser responder, é só com a mãozinha. Quem faz o evangelho do lar aqui? Olha, que bom, bastante. Vou levantar minha mãozinha também. Então, gente, o evangelho do lar é uma coisa tão bacana pra gente proteger a nossa casa, pra gente nos proteger, pra gente assim, ó, e também um momento da gente fluidificar a nossa água, né? Pra gente poder magnetizar com bons fluidos. Unindo a vontade, a oração sincera, os benfeitores espirituais vêm em nosso auxílio e manipulam os fluidos necessários para a fluidificação desejada, mudando as propriedades da água. Segundo a literatura, o que eu li, a água chega a mudar o gosto,
né? Chega a mudar o gosto quando ela está energizada, quando ela está com fluidos cósmicos, né? Vamos dizer assim, espirituais. E a espiritualidade sabe o que é para cada um. Depois tem assim, eu vou trazer a água e vou fluidificar uma garrafinha aqui. E até ontem uma amiga me disse assim, eu levei a água no centro e pediu a fluidificação para o esposo dela. E eu disse, aí você não vai tomar essa água, né? Não posso? Não. Quando a gente traz para uma pessoa, né, especificamente para aquela pessoa, é para aquela pessoa, porque a espiritualidade vai colocar o medicamento para aquele mal que ele está sofrendo. Eu posso trazer 3 garrafinhas, uma para mim? Pode. Só que como medicamento eu não posso tomar indistintamente 5 litros de água fluidificada por dia. Ele é um medicamento. E ele age no nosso perispírito, ele age no nosso corpo energético. Então não adianta tomar uma gota e dizer o seguinte, não senti nada, né? Não fez efeito. É contínuo. A gente é um apoio. E quem toma água fluidificada pode parar de tomar o medicamento que está tomando, receitado pelo médico? Jamais. É uma ajuda. É para sentir bem energeticamente. E por que a água? Por que não é outro elemento qualquer? Podia ser chocolate fluidificado, não podia? Podia ser um chocolatinho fluidificado, mas é água. Por quê? Pela constituição molecular da água. Eu não entendo muito, né, gente? Mas assim, na literatura é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que é ministrada. Então, toda energia que é lançada na água, ela aceita. E ela modifica suas moléculas. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que se faz portadora. Quem disse? Bezerra de Menezes. Os espíritos esclarecem que não há outra substância na Terra com maior poder de absorver e conduzir os fluidos nela administrados, sem interferir nas propriedades. Então, é só a água. Por isso é a água fluidificada. Em algumas outras religiões, a católica, por exemplo, a gente tem lá, né, na entrada de alguma das igrejas, um coisinha da água benta lá, né, que a gente colocava a mão quando eu ia na igreja e a gente fazia o sinal da cruz com uma aguinha benzida. Provavelmente energizada também, né? A água fluidificada mais é falada pela doutrina espírita, mas não significa que outras, né, outras religiões não possam também utilizar. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora o processo invisível aos olhos mortais. Emmanuel, no livro Segue-me, né? Então, nós não enxergamos. Nós precisamos tomar a água fluidificada com fé. Com fé. Né? Sabendo que aquilo ali vai me dar muito mais energia. E agora, eu ainda tenho 6 minutinhos, eu queria contar para vocês, porque eu fui assim, tem uma experiência feita por um japonês, de repente alguém já ouviu falar, que está muito falada no mundo inteiro, todo mundo quer saber. Eu pensei, será que a doutrina espírita, o que ela pensa disso tudo? E comecei a pesquisar. E aí, pessoas de muito, né, idôneos dentro da doutrina, falando muito dessa pesquisa. Eu disse, bom, então vamos levar para mostrar o que aconteceu com essa experiência. Refere-se aos estudos do pesquisador japonês Masaru Emoto sobre a suposta capacidade da água de reagir a estímulos externos, como palavras, pensamentos e música, alterando sua estrutura molecular. Emoto defendia que a água age como um espelho, refletindo as emoções e intenções humanas. E aí a pergunta é, as nossas emoções interferem na água que vamos fluidificar? Na água que temos em casa e na água que temos em nosso próprio corpo? E aí o que ele fez? Ele colocou vasilhames com água,
Alguns vasilhames ele colocou música clássica, palavras positivas, né? Emanou bons sentimentos, falou de amor, de paz, de harmonia, e aquela água então só recebia coisa boa. Aí ele congelou a água e depois ele fotografou os cristais com telescópio. E os cristais, não sei se dá bem pra ver, lindos, gente, lindos, assim, aqueles cristais arrumadinho, bonitinho, tudo organizadinho. Num outro frasco, ele xingou a água, colocou música pesada, né? Disse palavras negativas, né? E ali aquilo assim. Aí depois, um tempão ali, congelou a água e fotografou. A água estava totalmente escura, os cristais não estavam organizados. As moléculas, eu vou usar uma palavra, estavam feias de olhar pelo microscópio. E aí hoje ainda tem alguns cientistas que querem mais evidências, e tá certo, é ciência, mas muitos aceitam isso e dizem que a água tem assim, uma influência enorme, as nossas emoções têm muita influência nessa água. E aí, durante o que eu estava pesquisando sobre isso, inclusive na nossa casa, quando a gente vai fazer uma comida, a sugestão da espiritualidade, né? Abençoa a água que tu vai colocar na tua comida. Abençoa a água que tu vai fazer teu chá. Abençoa a água que tu vai tomar. Abençoa sempre a água. Coloca palavras boas de agradecimento. Não vai estragar o alimento, talvez, mas a energia não vai ser a mesma. Então, às vezes a gente pergunta, como a comida ficou boa? O que tu colocou aqui? Amor. Na verdade, a gente colocou bons sentimentos. Né? E esses bons sentimentos, eles agem na água. Olha que incrível, gente. Todo bom sentimento, quando a gente vai fazer uma comida com prazer, né, eles agem na água. É a água que recebe todos os bons fluidos que a gente emana. Então, se alguém quiser se aprofundar nessa pesquisa, né, o Masaru Emoto tá aí, né, tem até no mundo inteiro discussões sobre isso, mas a doutrina espírita já trabalha com com esse viés de que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas influenciam demais na água. Como que ocorre essa fluidificação, gente? Então, pode ser diretamente por uma pessoa, né? O Wagner vai fluidificar a água, oração, né? Bons pensamentos, uma oração com fé e a água fluidificada. Pode ser que o Wagner receba da espiritualidade os fluidos, passe através dele, que nem o passe que a gente toma ali, né, dentro da câmara, e chegue até a água. E também pode ser fluidificada pela espiritualidade, como a gente pede que seja fluidificada. Não tem nenhum de nós ali com a mão ali, o que também não é necessário, fluidificando a água. Mas a espiritualidade que está aqui dentro, né, está conosco, fluidifica. Então a gente pode ser mista, né, pode ser pela espiritualidade e pode ser também só por uma pessoa. A gente pode fazer isso. Aqui eu já falei tudo isso. Então, qual vasilhame que eu uso? Qualquer um, desde que seja limpo. Não pode ter sujeira, né? Não pode ser um vasilhame qualquer que foi utilizado por uma outra coisa. O cuidado que a espiritualidade tem, como é um medicamento, ele sempre orienta que tem que ser um vasilhame limpo, aberto ou fechado, mas a sugestão é que seja fechado não pela fluidificação em si, mas para que não tenha qualquer, né, pozinho, qualquer sujeirinha que caia, pode ser, então não importa, porque o fluido ele passa através da matéria, então a gente pode fechar a nossa garrafinha e fluidificar. Temperatura. O calor e o frio alteram as moléculas da água. Então, a espiritualidade sempre diz que a água fluidificada deve estar em temperatura ambiente. Eu não posso colocar na geladeira, eu não posso colocar para ferver, no caso assim, para eu tomar. Eu fluidifico. Mas eu gostaria, por exemplo, de abençoar a minha água, eu vou fazer minha comida. Ok. Só que
quando a gente vai tomar como medicamento para nós, para o nosso corpo, a sugestão, né, da espiritualidade, a orientação é que ela seja em temperatura ambiente. Então, a matéria, eu tenho que abrir? Não, pode deixar fechada que a espiritualidade vai fluidificar da mesma forma. Já falamos, né? Então, assim, aí tem uma coisa interessante que eu gostaria só de... Às vezes a gente demora uma semana para vir no centro, ou a gente fluidificou a nossa água lá e não tem só um restinho na minha garrafinha. O que eu faço? Enche a tua garrafinha de novo com água limpa, faz uma oração que ela continua fluidificada. Então, às vezes a gente pensa, acabou minha água fluidificada, eu só vou no centro, não quero fazer em casa, não sei fazer. Não tem problema, antes de terminar minha garrafinha eu encho de novo. E aí tinha um livro interessante, não é todo mundo que, né, eu achei um livro que diz o seguinte: uma colher de água fluidificada é para um copo de água comum. Essa água, essa colherinha de água fluidificada, ela fluidifica o resto da água, né? A energia que tem nela se espalha pelo resto da água e age no perispírito, como eu tinha falado. Benefícios: ação terapêutica, equilíbrio energético, fortalecimento espiritual, ação sobre o corpo físico e a nossa energia, e bom que não há contraindicações. Então, se a gente quer mais energia, a gente precisa entender. Isso que a gente já falou, tá? Então, assim, ó, o que eu queria deixar um pensamento do Emmanuel, que diz assim: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução dos teus problemas orgânicos ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor, em forma de bênção, e estará então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Então, a gente encerra com as palavras de Emmanuel, que quando a gente está com alguma questão toda, para. A gente precisa parar. Pega um copinho d'água, faz uma oração, pede aquilo que precisa do coração e toma aquela água como medicamento. Então, assim, ó, é uma forma da gente ter ajuda do céu, ajuda da espiritualidade, né? Então, eu quis trazer esse assunto para que a partir de hoje a gente saiba que a gente tem uma riqueza nas mãos, né? E que a gente use isso ao nosso favor para que a gente melhore a nossa saúde física, mental, espiritual e emocional, né? E a partir, né, quando a gente for para o passe agora, ou para a água, né, quando a gente sair aqui tomar água, que a gente tenha uma postura de abertura, uma postura diferente, compreendendo que essa água vai trazer para a gente, assim, cada vez que a gente tomar, cada vez que a gente for para o passe magnético, que tem a mesma intenção, a gente possa se sentir muito melhor. Então eu agradeço e que Jesus acompanhe cada um de volta para os seus lares, né, que a gente sempre possa estar juntos na busca, né, pelo conhecimento, pelo entendimento e pedindo sempre a bênção do céu. Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos
e espirituais. Prece da caridade. Amigo, auxilia-me para que eu te consiga auxiliar. Não me relegues ao amanhã e nem me ignores a presença. O Senhor enviou-me ao teu encontro para que eu te sirva de apoio na senda da evolução. Em teu caminho, no entanto, estou entregue à tua vontade. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres receber-me-ás na contabilidade da vida, por passaporte em demanda aos reinos da luz. Emprega-me com bondade para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Protege-me contra a omissão. Conduze-me no rumo daqueles que contam conosco, sem exigir que nos procurem. Ajuda-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade, com paciência e compreensão, para que não falte esperança em todos aqueles que nos requisitem a companhia. Deixe que o perdão e a tolerância nos sigam de perto, a fim de que as nossas palavras não se percam no vazio. Agradece a moeda ou a migalha de recursos que o céu te envie às mãos para a nossa lavoura no bem. Mas não ouvides que a nossa tarefa será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante com a bênção de Deus. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passe e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.